Olá, aluno, muito bom dia, salve, salve! E boa tarde também a vocês que estão aí assistindo nossa aula pela tarde. Pessoal, é o seguinte, hoje nós vamos trabalhar artigo de opinião. E onde nós encontramos artigo de opinião, hein? Um dos lugares é nas revistas, tá certo? E essa revista, olha que capa mais atual, não é? Diante de um mundo que grita, vidas negras importam, essa revista, Revestrez, trouxe como tema principal uma entrevista com o grande professor Francis Musa, tá certo? Um grande amigo nosso da Universidade Federal. E dentro dessa revista tem um artigo também do professor Rufino, tá certo? Por isso mesmo a gente trouxe a revista para mostrar para vocês. Vamos à nossa aula interessante, artigo de opinião. Vem com a gente que vai estar super legal. Conforme combinado, nós vamos ministrar a aula para o 8º ano. Eu sou o professor Rufino e nós vamos trabalhar hoje o artigo de opinião dentro de alguns conteúdos. Nós vamos iniciar as acepções que a palavra artigo teve no decorrer da história, no decorrer do tempo, tá certo? Nós vamos explanar a importância da gente emitir a nossa opinião diante de fatos polêmicos, diante de temas polêmicos. E tem aí, se você pode até tirar uma foto da sua TV, ou se estiver assistindo no celular um print, você pode acessar um videozinho legal, bem rápido, um vídeo, só de 36 segundos, não é? Que fala justamente daquele velho jargão. Na minha humilde opinião, quem nunca quis dizer isso, né? Numa roda de conversa entre os amigos, não é? Em uma mesa de restaurante, se alimentando, na pizzaria, que vocês vão muito com os colegas, vocês de repente podem debater sobre algo polêmico. Aí alguém levanta o dedo e diz, na minha humilde opinião, a sua opinião deve ser humilde, claro, mas deve ser fundamentada e valorizada primeiro por você, tá bom? Nós vamos apresentar o gênero propriamente dito, tá certo? E vamos fazer a leitura e análise de texto com resolução de questões, tá certo, pessoal? Artigo de opinião. E claro, vou começar a aula tentando mostrar para vocês aqui como é que fica olha aí, a revista que eu comecei, né? Essa é a capa da revista, né? Que eu mandei para o tio Neemias, ele muito solicitamente colocou para nós aqui na nossa tela. Uma revista bonita, a palavra Revestrez, a próprio R está trocado, né? Porque esse nome significa isso, Revestrez, ao contrário. E aí eu vou mostrar para vocês como é que fica o layout de um artigo de opinião numa revista, ó. Esse artigo de opinião aí, ó, tem o título bem chamativo, porque os alunos ainda falham nas redações para o Enem. É uma opinião minha sobre esse tema, a falha que muitos alunos têm ao escrever um texto dissertativo, tá certo? E aí, se você quiser ler esse artigo, é só entrar em contato com a gente ou mandar para algum colega que vai fazer Enem. Esse artigo é do professor Francisco Rufino, como você está vendo aí, ó, lá no finalzinho da tela, o meu nome, né? Fiquei muito feliz, porque foi a primeira vez que um artigo meu vai para uma revista. Tá vendo aí, ó, Francisco Rufino, professor de vocês, aí, muito chique, escrevendo para a revista Revestrez um artigo de opinião. Esse texto que é muito urgente entre nós, porque faz com que a gente aprenda determinadas coisas sobre determinados temas, e é muito bom ler artigo de opinião, que a gente vai fortificando o nosso arcabouço cultural, vai dando maior entendimento sobre as coisas. Assim, a palavra artigo você já ouviu por aí, muitas vezes. Existe artigo de todo tipo, né? Até o artigo como classe de palavra, que determina o substantivo, mas não é bem isso aí. O artigo OA das classes de palavra não é bem o artigo que eu quero tratar hoje aqui. Por isso que eu vou dar várias acepções de artigo, porque você pode estar pensando, artigo de opinião, será que toda e qualquer palavra artigo é a mesma coisa? Claro que não. Artigo é uma palavra que tem muitos significados.
vamos conhecer alguma delas. Na linguagem jurídica, os advogados usam a palavra artigo. Claro, e porque nas leis, não é? As leis são compostas por artigos, parágrafos, alíneas, não é mesmo? Parágrafo único. É um gênero textual. E lá dentro da lei existe o artigo. É uma divisão ou subdivisão de regimentos, como na Constituição Federal, por exemplo, né? Tem o artigo 5º, que é o que eu mais gosto, da Constituição Federal. Pena que o artigo 5º da Constituição Federal não é, vamos dizer assim, cumprido plenamente, né? O texto é bonito, todos nós merecemos respeito, moradia, dignidade, enfim, né? Temos direito à saúde, nós temos direito à educação, à habitação, enfim. É um artigo muito bonito que trata dos nossos direitos como cidadão. Olha um exemplo aí, ó. As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado, nos termos do parágrafo 3º do artigo 60, aí, artigo é uma subdivisão da lei. Promulga a seguinte emenda ao texto constitucional. Artigo 1º, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 158. Então, falou em artigo, falou também em lei, que ainda não é o artigo de opinião que eu quero aqui explanar para vocês. Na linguagem dos dicionários, nós temos os verbetes, nós temos os artigos, que é um tipo de verbete próprio das enciclopédias, não é? Wikipédia, não é? É um texto teórico. Então tá aí um exemplo para vocês de artigo tirado da Wikipedia, né? Wikipédia. Já teve muita polêmica sobre a pronúncia dessa palavra, né? E aí, aqui é um artigo, é um verbete ou artigo, são sinônimos, é uma acepção, certo? Você também pode ter o artigo como sinônimo de post, sabia? Postagem, aí professor Rufino, nas redes sociais, um post teu é um artigo, não é? Tá aí um exemplo, um rapaz chamado Nelson Jonas fez um artigo, um post, não é? Uma postagem. É uma acepção da palavra artigo. Adentrando propriamente no nosso gênero, eu já posso provocar vocês para que vocês emitam a opinião de vocês a partir dessa imagem, né? Olha só que coisa, né? Conversa com a revista que eu trouxe, essa mão negra tão necessária, vidas negras importam, né? Diante de um racismo estrutural que a gente ainda vê aí. E aí, aluno, se tu fosse escrever um texto, um artigo de opinião sobre o racismo, como é que você se posicionaria? Qual seria a sua opinião sobre esse tema? Você está crescendo, não é? E você está vivenciando uma onda de acontecimentos que envolve esse tema. Essa imagem me chamou muita atenção. 3 crianças, 3 adolescentes, um loiro branco, um ruivo e um negro. E uma mão com o dedo apontado, não é? Não temos certeza, mas foi ele. Ou seja, basta a cor da pele, ter a cor da pele negra que decide os seus atos, muitas vezes tido pela sociedade como ruins. Diante de 3 possíveis pessoas que possam ter sido autor de alguma ação, a mão branca, a mão social, institucionalizada, já aponta como negro o culpado. Aí você pode estar pensando, será que eu consigo escrever um artigo de opinião a partir dessa imagem? Bota aí de novo, professor, para eu tirar uma foto, fazer um print. Olha só, achei muito instigante. Você pode criar um tema e escrever um texto a partir dessa situação. Mas antes de você escrever um artigo de opinião, deixa eu apresentar o gênero para vocês, conforme combinado lá nas nossas pautas de conteúdo, não é? Primeira coisa o que é, professor, um artigo de opinião? É um gênero textual de caráter expositivo e discursivo argumentativo. Expositivo porque você vai expor argumentos
Dissertativo porque você vai convencer alguém acerca do seu pensamento, da sua opinião emitida, da sua tese, não é? Você vai estar diante de uma problemática que a gente chama de tema, e diante desse tema você vai emitir o seu parecer, a sua opinião. Mas não basta simplesmente emitir a opinião, você precisa organizar, selecionar, agrupar argumentos em favor dessa sua opinião. Aí sim, seu texto será dissertativo argumentativo, tá bom, pessoal? É muito comum na idade escolar, até mesmo no ensino médio a gente ver isso. Você fazer um artigo de opinião, copiando, colando trechos de outros textos. Mas isso não é interessante, nem mesmo no Enem. Olha que já daqui a pouquinho vocês vão estar sendo preparados para fazer a maior redação da vida de vocês, que é a porta de entrada para o ensino superior, é a redação. Então vocês na redação vão ter que escrever um texto semelhante a um artigo de opinião. Ele é dissertativo argumentativo, então ele também faz parte da mesma tipologia textual que os artigos de opiniões participam. Então você já tem desde já debruçar um olhar atento para esse tipo de texto. E para que é, professor, que eu escrevo um artigo de opinião? A maioria dos concursos públicos, a maioria das faculdades, dos exames e o Enem em si pede esse tipo de texto. Então é muito importante. O seu objetivo é expressar o ponto de vista do autor sobre alguma questão relevante em termos sociais, políticos, culturais, entre outros assuntos. Então são muitos os assuntos, de forma geral, aos quais você pode estar expondo sua opinião. Aí você vai utilizar como ferramenta esse gênero textual, artigo de opinião. E como é, professor, ele exatamente? O articulista usa de bastante convencimento para persuadir, que é sinônimo de convencer, o seu interlocutor. Interlocutor, pessoal, é a mesma coisa de leitor. Leitor ou público, a concordar com a opinião dele, com relação ao assunto do qual está falando. Legal, professor, gostei. Pensando nisso, vamos, na empolgação que está esse pugilista, tentar resolver algumas questões que envolvam o artigo de opinião. O artigo de opinião tem como principal elemento, digamos assim, a tese. A tese, pessoal, é sinônimo de opinião. Ó, se tu se propõe a escrever um artigo de opinião e tu não coloca a tua tese, tu não coloca o teu posicionamento acerca do tema, eu tenho certeza que tu já estás a falhar na estrutura do gênero. Geralmente, os exames que tu vai fazer para conseguir uma vaga de menor aprendiz, digamos, não é? Nos Correios, para conseguir uma vaga de menor aprendiz no Banco do Brasil, pode ser que peçam para você, com certeza, fazer uma provinha de língua portuguesa e matemática. Mas vai que pede também para tu fazer um texto, um artigo de opinião sobre determinado tema. Então tu tem que conhecer mais ou menos como tu vai fazer esse texto. E geralmente, esses concursos, ou esses exames, até para vocês que estão aí com 14 anos, 13, que já podem ser menores aprendizes, vocês têm que entender que esses exames pedem no máximo 30 linhas para ser escrito. E aí, se você achar que você vai fazer um texto de qualquer jeito, como se estivesse fazendo em sala de aula só para cumprir tarefa, você não vai passar nesse exame. Então você tem que conhecer mais ou menos como se faz um texto desse. E o professor aqui ensina para vocês que se é 30 linhas que você deve escrever, basta que você escreva 4 parágrafos, pessoal, não é? 4 parágrafos é o suficiente. E se cada parágrafo teu conter mais ou menos 7 linhas, ó, 7 vezes 4 dá 28. É um número de linhas suficiente para que tu convença o teu leitor, para que tu convença a banca examinadora de que tu sabe escrever. E aí eu vou mostrar como é que você deve fazer, pelo menos no primeiro parágrafo, se caso você
precise fazer um artigo de opinião, se caso você precise fazer uma redação dissertativa para passar em algum exame. Primeiro entender o que é a tese. Não fique com medo dessa palavra. Tese é a mesma cor de opinião. Tese é a posição defendida por um autor sobre um determinado assunto em um texto. Inclusive está no teu livro, tá certo? Eu tirei de lá, o livro do Delmanto de Letra, tá certo, pessoal? É sempre fundamentada por meio de argumentos, isto é, por meio de razões que justificam porque se afirma ou se nega algo. Lá na página 210 tem uma caixinha de diálogo, não é? Uma tarjinha rosa que tem essa informação. Então, tese é opinião. Veja o parágrafo. Ó, isso aqui é um parágrafo de um artigo de opinião. Isso aqui é um parágrafo de um texto dissertativo argumentativo. Veja que é interessante, no artigo de opinião você já ser bem original logo no começo. Então você não pode começar a sua redação de forma batida, como muitos começam. Hoje em dia, no mundo de hoje, atualmente no Brasil, então você evita essa maneira tão maçante de começar e pode começar utilizando uma série, já que você assiste tantas séries, filmes, livros. Você pode iniciar citando uma música, desde que essa música tenha relação com o tema, essa série tenha relação com o tema, dá certo. Olha como ficou esse parágrafo. A série The Act retrata a história de Gypsy, uma garota que vivia numa relação tóxica com a sua mãe, que a privava de coisas essenciais e até inventa uma doença para ela, alegando proteção, tudo para mantê-la por perto. Fora da ficção, realidades negativas como essa ainda acontecem no país, levando ao debate sobre a alienação parental no Brasil. Então eu já encontrei o tema dessa redação, ó pessoal. O tema dessa redação é alienação parental. Fino, o que é isso, Fino? Alienação parental é esse fenômeno até ruim do pai ou a mãe colocar o filho um contra o outro, não é? No processo de separação, geralmente um pai coloca o filho ou a filha contra a mãe, ou a mãe coloca o filho. Não todos os casos, mas cerca de 80% dos casais em conflitos fazem isso. Então, está escrevendo sobre alienação parental. E essa pessoa preferiu iniciar fazendo um comentário sobre Gypsy. Gypsy, uma garota que vivia uma relação tóxica com sua mãe, né? Então, ele já está aí. Então, quem fez essa relação tóxica acontecer? Será que foi a avó paterna, o avô paterno, ou o próprio pai? Como foi que se construiu essa relação tóxica, né? Então ele tenta já associar com esse tema. Nesse sentido, a persistência de conceitos culturais ultrapassados e a desorganização familiar são fatores perpetuadores desse cenário. Pronto, isso aqui, pessoal, que está no finalzinho do parágrafo primeiro, nós chamamos de tese ou opinião do articulista. Ele acredita que os conceitos que a gente tem sobre cultura é ultrapassado, não é? Cultura é todo e qualquer entendimento que a gente tem sobre determinada coisa, tá bom? E a desorganização familiar. Ele usou duas coisas em uma só para emitir a sua tese. Aí nós já vamos dizer assim, já praticando. Nós lemos aí um primeiro parágrafo de um artigo de opinião, de um texto dissertativo, e nós já vamos responder uma questão relacionada a esse parágrafo. Olha só, nesse parágrafo da redação, podemos dizer que se constitui como tese o seguinte trecho. Ficou fácil, porque eu já mostrei lá para vocês, né? A série The Act retrata a história de Gypsy, uma garota que vivia numa relação tóxica com sua mãe. Não, isso aí nós chamamos ainda de introdução, método de início, contextualização, que é muito bom você usar. Para quê? Para evitar você começar como muitos vão começar. No mundo de hoje em dia, tá certo? Aí já serve. Então, quando ele comenta a série Act, o candidato a candidata, ainda não é a tese. Isso aí é a contextualização. Fora da ficção, realidades negativas como essa ainda acontecem no país, levando ao debate sobre alienação parental. Aqui não é a tese ainda. Aqui é o tema. É a pessoa identificando sobre o que ele vai escrever. Então,
É claro que se você lê um artigo de opinião, quando você termina de ler, você sabe sobre o que foi escrito, né? Seja logo no primeiro parágrafo, seja pelo título, você sabe sobre o que vai ser escrito. Então aí é a parte em que o escritor associou a série The Act com o tema que é a alienação parental, que a privava de coisas essenciais e até inventa uma doença para ela, alegando proteção, tudo para mantê-la por perto. Não, isso aqui não é a tese ainda. Veja que o que eu estou pedindo é que você identifique a tese, ó. Olha o comando da questão aqui bem claro, ó, tese. Que você identifique a tese. Isso aqui que está escrito na letra D ainda faz parte do enredo utilizado por ela para introduzir, por ela ou por ele, candidato. Então, a letra A e a letra C são as mesmas coisas, são ainda a introdução. Eu estou pedindo a tese. Portanto, o que é a tese? É quando no final do parágrafo ela fecha dizendo que a persistência de conceitos culturais ultrapassados, a nossa mentalidade ultrapassada, não é? E mesmo a desorganização familiar faz com que essa alienação parental seja algo ainda existente no Brasil. Portanto, letra D é a tese e a gente viu muito lá quando eu mostrei o parágrafo, né? Esse texto, pessoal, como não dá tempo a gente ler por completo, ele está na tua página 209, 210. E trata de um assunto até mesmo, vamos dizer assim, atual e útil na vida de vocês adolescentes, não é? De 14 anos, 15, 13, para ter muito cuidado sobre a questão da gravidez precoce. Olha só o assunto que vem aí nesse artigo de opinião, cujo título é Mães Meninas, o direito mais desrespeitado é o de não engravidar. Faltam informação e instrução. Então vai tratar de um tema polêmico. Quando você, leitor, passar os olhos pelas linhas iniciais desse artigo, estará fazendo 48 horas que Ana Vitória, 15 anos, deu à luz a Miguel. Olha aí. Ele pegou o articulista uma situação na época em que escreveu, não é? No dia em que escreveu, ele pegou uma situação real de alguém, de uma menina, Ana Vitória, 15 anos, que está dando à luz para introduzir o seu artigo. Olha como está semelhante àquele outro parágrafo, né? Sempre se pega algo do cotidiano, um trecho de uma canção, um trecho de uma série para iniciar seu artigo. Mais uma criança deixará o Hospital da Mulher, Oloneida Studarte, em São Paulo de Meriti, em São João de Meriti, desculpa, nos braços de outra. Olha que engraçado, nos braços de outra, né? Engraçado nada, olha que polêmico, olha que problemática, né? Uma criança que sai com outra nos braços. Uma nova família vai engrossar as estatísticas nacionais sobre a gravidez precoce. A síntese de indicadores sociais do IBGE informa que 11% das adolescentes brasileiras de 15 a 19 anos tinham um filho ou mais filhos em 2014. Apenas na unidade de saúde da Baixada Fluminense são 80 partos de meninas de 12 a 18 anos por mês. 30 são mães antes dos 15 anos. Como aqui é um artigo de opinião que não é escrito para exame nenhum, a pessoa fica à vontade para colocar a sua tese no último parágrafo ou no primeiro. Não precisa ser tão compartimentado como é as redações para cursinhos, para concursos públicos, como foi aquele primeiro parágrafo. Aqui a pessoa fica mais à vontade para fazer seu texto e organizar seu texto dissertativo, argumentativo, da maneira como lhe convier. Você está me entendendo? Então, como não é um texto para uma banca examinadora, a gente não vê tão nitidamente, de forma rápida, essa estrutura em cada um dos parágrafos, né? Aquele lá que eu mostrei é porque é um parágrafo para uma redação, de uma redação, né? Para exame. Por isso a gente já pede logo que você introduza, chame o tema e já emita a sua tese. Aqui não. A pessoa pode ir já mostrando argumentos para só no final, ou no parágrafo 2 ou 3, ou 4 ou 5 ou 6, porque como é um artigo para uma revista, para um site, não precisa, para um livro, não precisa a pessoa ir tão, vamos dizer assim, rápido e organizado assim, não é? De forma rápida. Aí se tu pegares o livro, não é?
como nosso tempo já está ruim, na página 210, questão 3. É ela que importa. Tempo aí para vocês pegarem um livro, corra, lápis, borracha, para a gente passar essas questões, não podemos riscar o livro, essas questões que estão no livro, para o nosso caderno. Então vamos lá ao livro. Vocês em casa vão poder ler o texto todo. Tá muito interessante esse texto, viu, pessoal? Eu li. Tem depoimento de uma médica, tá certo? De uma diretora, a Ana Tereza. Tem muitos dados numéricos, tá certo? Tem muitos números, né? Então, a pessoa que escreveu o artigo soube utilizar bastante argumentos. Então, a minha orientação é que você leia esse artigo, tá bom? E resolva a questão 3, que eu transformei a 1, se eu não estou enganado, em questão de marcar, mas a 1 e a 2, todas elas são questões subjetivas. A autora iniciou o artigo com a exemplificação de uma situação que simbolicamente representou. O que representou? Você lembra? Ela já inicia logo com o exemplo de uma garota de 15 anos que deixa o hospital lá de São João de Meriti com uma outra criança nos braços. Então, a partir dessa exemplificação, ela representa simbolicamente a opinião da autora, simplesmente, a introdução com a questão da gravidez precoce. Olha aí, ela apresenta logo da mesma forma, tanto a introdução como o assunto geral. Foi isso que ela fez quando ela diz, sai uma criança, não é, com outra no braço. Então, simbolicamente foi representado tanto a introdução ao mesmo tempo, como a questão da gravidez precoce, porque 15 anos, não é? Aí tudo diminui mais 9 meses de gestação. Então, essa criança esse adolescente, muito precocemente, concebeu essa criança em torno aí de 14 anos de alguma coisa, não é mesmo? Ainda no primeiro parágrafo, a autora do artigo usa uma frase que resume tudo o que vai falar no texto. Qual é essa frase? Tem uma frase lá, que ela resume tudo o que ela vai tratar no texto, que é justamente a frase que resume a questão da gravidez precoce. Mais uma criança deixará o hospital, é exatamente isso, não é? Com uma outra criança nos braços. No livro está subjetivo, viu, pessoal? Mas eu transformei em marcar para ajudar vocês. Pode acompanhar aí no livro como está subjetivo, não está dessa forma objetiva. E aí, aqui é a questão 3, propriamente dito, né? Que posição ou que tese, que é para identificar a tese, vamos falar na nossa aula. A autora desse artigo defende de algum tema, não é, atual e de interesse da sociedade em geral. Que posição, qual é a tese que ela tem? É essa, ela culpa, lá no meu primeiro parágrafo que eu mostrei, de uma redação de um aluno meu, a pessoa culpava a questão da cultura ultrapassada, não é? E os conflitos, lá naquele tema aqui. A autora culpa o sistema educacional do país. Ela diz que ele é falho, ou seja, não há instrução de qualidade para a grande faixa da população em idade escolar. A falta de informação sobre o assunto, pressões culturais e religiosas, pobreza e desestruturação familiar. Esse conjunto de coisas ruins é a tese da autora, não é? Que não deu tempo a gente ler o artigo, mas você vai ler em casa, eu tenho certeza, e você já vai identificar isso. Segundo ela, o que falta? O que falta não está sendo proporcionado a quem e por quem? Olha, não está sendo proporcionado informação, instrução aos adolescentes brasileiros. Porque a informação é tudo, pessoal. Uma criança bem orientada em casa, um adolescente bem orientado em casa e na escola, com certeza ela evita muito mais essa questão da gravidez precoce do que outra que não tem informação nenhuma, tá certo? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham se sentido motivados a escrever artigo de opinião. E mais uma vez eu digo, fique em casa, proteja-se, passe a ler mais artigos de opinião. E se quiser ler esse artigo aqui, é só entrar em contato com o professor Rufino que a gente manda em arquivo para você ler. Beijo no coração e um abraço muito forte a todos vocês do 8º ano. Tchau!
alunos e alunas, aqui quem fala é o professor Railton Alves, da disciplina de Matemática. Sou professor da Rede Municipal de Ensino de Teresina, ministro aula na Escola Municipal Júlio Lopes Lima, localizada na Zona Sul de Teresina. Gostaria primeiramente de mandar um forte abraço para toda a equipe gestora da Escola Júlio Lopes, para toda a equipe de professores, para os alunos e para você, aluno, que está acompanhando esta aula juntamente conosco. Vamos começar a nossa aula. Bem, esta aula é uma aula voltada para as turmas de 8º ano do ensino fundamental e o conteúdo que nós veremos na nossa aula de hoje é sevianas de um triângulo. Vamos começar. O descritor que nós iremos trabalhar na nossa aula, que é o EF08MA27, que diz o seguinte: resolver problemas utilizando as propriedades das sevianas, altura, mediana e bissetriz de um triângulo isósceles ou equilátero com o apoio de uma figura. O conteúdo mais especificamente que nós iremos trabalhar aqui é identificar e representar alturas, bissetrizes, medianas e mediatrizes de um triângulo e seus respectivos pontos notáveis. O objetivo que eu quero que vocês atinjam ao final desta aula, que é identificar, caracterizar e compreender o que é uma seviana de um triângulo, bem como aplicar estes conceitos na resolução de exercícios. Associar sevianas de um triângulo ao estudo e compreensão de pontos notáveis. Vamos continuar. Introdução. Já estamos estudando o triângulo e suas características há um bom tempo. Se você recordar, em aulas passadas, nós fizemos o estudo do triângulo isósceles e do triângulo equilátero, nós fizemos também o estudo da soma dos ângulos internos de um triângulo. E hoje nós daremos continuidade ao estudo de características de triângulos. Vimos em especial características e propriedades de triângulos quanto aos seus ângulos internos, que foi o conteúdo que nós vimos na nossa aula passada. Em aulas anteriores, estudamos dois triângulos específicos que são o triângulo equilátero e o triângulo isósceles, como eu falei para vocês. Durante o estudo desses dois triângulos, mencionamos elementos como a altura, mediana, bissetriz e a mediatriz. Em nossa aula de hoje, nós iremos compreender o que é cada um desses elementos e, como consequência disso, iremos aprofundar esse estudo através da definição de pontos notáveis de um triângulo, resultado da aplicação desses segmentos em um triângulo qualquer. Ou seja, nós veremos o que são cada um desses segmentos, que nós chamamos de sevianas, e nós também veremos a utilização, ou seja, a aplicação desses segmentos no triângulo, que vai dar origem a esses chamados pontos notáveis, que nós também veremos o que são. Continuando. Sevianas. Vejamos o que são sevianas. Em geometria, as sevianas são segmentos de reta que partem do vértice do triângulo para o lado oposto. Ou seja, a seviana é um segmento de reta que liga um vértice de um triângulo ao seu lado oposto. Entre os segmentos notáveis em um triângulo, podemos citar as medianas, as alturas e as bissetrizes, que são casos especiais de sevianas. O nome seviana vem da homenagem ao engenheiro italiano Giovanni Ceva, que formulou o chamado Teorema de Ceva, que não é o foco da nossa aula, apenas questão de exemplificação, que dá condições para que três sevianas sejam concorrentes. Ou seja, esse teorema afirma que três sevianas são concorrentes. E essa consequência de essas sevianas serem concorrentes, que nós veremos que elas concorrem em um único ponto, dará origem aos chamados pontos notáveis. Mas isso nós veremos um pouco mais à frente. Esse caso de concorrência de sevianas no triângulo gera o que definimos de pontos notáveis dos triângulos. Vejamos abaixo o significado e a representação de cada um desses segmentos. Veja no slide a seguir. Tipos de sevianas. Veja abaixo cada uma das sevianas que mencionamos e mais uma outra, que na verdade não é uma seviana, mas também é responsável por criar um ponto notável do triângulo. Nós veremos também que segmento é esse. Nós veremos primeiramente a altura de um triângulo.
A altura de um triângulo é o segmento de reta que parte de um dado do vértice do triângulo e encontra o lado oposto a esse vértice, de tal modo que forma com ele uma perpendicular, ou seja, é um segmento de reta que parte de um vértice e encontra o lado oposto, só que esse encontro forma, na verdade, um ângulo de 90 graus, ou seja, esse segmento é perpendicular ao lado oposto ao vértice do qual ele foi traçado. Por formar uma perpendicular com o lado oposto ao vértice, a altura é também a menor distância entre esse lado e o vértice de onde partiu a seviana, que se caracteriza como a altura do triângulo. Ou seja, o que ele está dizendo? A altura é a menor distância entre um vértice e o seu lado oposto. Lembrando que nós vimos que o triângulo ele pode possuir, quando eu digo o lado oposto, nós podemos, por exemplo, citar a base do triângulo. E nós vimos em aulas anteriores que o triângulo ele pode ter teoricamente 3 bases. Depende de qual escolha você faz, ou seja, de qual lado você vai escolher para ser a base do seu triângulo. Continuando, veja abaixo a representação da altura de um triângulo. Nós temos aqui um triângulo em azul, de vértices A, B e C, e nós iremos traçar agora a altura relativa à base BC. Observe que eu peguei o lado BC e eu defini como sendo a base desse triângulo. Então, esse segmento em preto é o que nós chamamos de altura do triângulo, que eu representei pela letra H. Lembrando que o ângulo que esse segmento forma com a base, ou seja, com o lado oposto ao vértice, que no caso é o nosso vértice A, e em relação à base BC, esse segmento forma com a base BC um ângulo de 90 graus. Portanto, nós temos aí, esse ângulo em vermelho é um ângulo de 90 graus. Esse segmento, que foi o segmento que nós acabamos de construir, nós chamamos altura H em relação à base BC. Lembrando que você poderia traçar essa altura em relação aos 2 outros lados desse triângulo. Podemos, neste caso, definir as 3 alturas do triângulo, já que, teoricamente, ele possui 3 bases, que são, nesse caso, os lados. Como eu já havia falado, você pode definir qualquer um dos 3 lados como sendo a base do seu triângulo. Inclusive, nós veremos que uma das partes importantes de se estudar a altura de um triângulo é a possibilidade de conseguir determinar a área desse triângulo, porque nós sabemos que a área de um triângulo é determinado pelo produto da base vezes a altura dividido por 2. Então, nós precisamos conhecer essa altura. A altura de um triângulo é muito importante no seu estudo, pois possibilita calcular a área de um triângulo, como eu já havia falado para vocês. Bissetriz. O que é uma bissetriz? A bissetriz é definida como a seviana que parte do vértice e toca o lado oposto a esse vértice, só que ela divide o ângulo do vértice em questão em 2 ângulos congruentes, ou seja, você traça um segmento de reta que parte de um vértice, toca o lado oposto, só que esse segmento ele divide o ângulo desse vértice da qual você traça esse segmento em 2 ângulos congruentes, ou seja, digamos que você tivesse um ângulo de 60 graus. Ao traçar essa seviana, que no caso é a bissetriz, você iria dividir esse ângulo de 60 graus em 2 ângulos congruentes, cada um medindo 30 graus. A bissetriz se mostra muito importante no estudo de ângulos de um triângulo e, a partir dela, podemos criar situações de semelhança ou congruência de triângulos. É uma das áreas às quais nós podemos aplicar o estudo da bissetriz. Veja a seguir o processo de criação de uma bissetriz de um triângulo. Vale ressaltar que bissetriz é qualquer segmento de reta que divide um ângulo em 2 partes congruentes, sendo válido para qualquer tipo de polígono e ângulo, não apenas para triângulo. Esse dado aqui é bastante importante, que você se atente a isso. Veja a criação de uma bissetriz. Nós temos aqui esse triângulo em vermelho, de vértices A, B e C, e nós iremos agora construir o segmento de reta que é a bissetriz desse triângulo em relação ao vértice A, ou seja, ele vai partir do vértice A e vai tocar o lado BC desse triângulo. Então, nós temos aí esse segmento em preto.
e tocou o lado BC no ponto D. Agora observe o seguinte, esse ângulo em verde, ele é congruente a esse ângulo de vermelho, porque a função da bissetriz, que é o segmento AD, é justamente dividir o ângulo do vértice A em dois ângulos congruentes. Então, nós temos aí esse ângulo verde, que é o ângulo 1, e esse em vermelho, que é o ângulo 2. E a consequência disso é que nós temos, no triângulo ABC, temos o ângulo 1 congruente ao ângulo 2, de tal forma que 1 é igual a 2, ou seja, os dois ângulos possuem medidas iguais. Note que ao traçar o segmento AD, dividimos o ângulo A em dois ângulos congruentes, 1 e 2. Assim como nas alturas, podemos também traçar a bissetriz dos demais vértices do triângulo, tal que essas bissetrizes se toquem em um único ponto. Nós veremos que, ao se tocar, no caso as bissetrizes em um único ponto, elas irão criar um ponto notável desse triângulo. Ou seja, todas as sevianas que nós mencionaremos aqui, elas podem ser traçadas em relação aos três vértices desse triângulo, ou seja, ela é traçada de um vértice e toca o lado oposto a esse vértice. Mediana. Vejamos o que é a mediana. A mediana é uma das sevianas mais aplicadas, juntamente com a altura, dentro do estudo das sevianas de um triângulo, pelo fato de possuir inúmeras propriedades e aplicações. A mediana é a seviana que toca o lado oposto ao vértice em questão no seu ponto médio, daí o nome mediana. Ou seja, a mediana é o segmento de reta que parte de um vértice e toca o lado oposto a esse vértice no seu ponto médio, ou seja, dividindo esse lado oposto a esse vértice em dois segmentos congruentes. A mediana é muito usada dentro do estudo de segmentos de reta de um triângulo, na área da congruência e na área da equivalência plana, que são áreas que estudam as áreas do triângulo e de outros polígonos. Veja a seguir a construção de uma das três medianas de um triângulo. Vamos aqui para o processo de construção da mediana. Você tem esse triângulo em verde, de vértices A, B e C, e nós iremos traçar agora o segmento de reta, que é a mediana, partindo do vértice A, tocando o lado BC. Esse segmento em preto. E nós temos aí o ponto D. Logo, o segmento AD é a mediana, partindo do vértice A, em relação ao lado BC, onde o segmento BD é idêntico ao segmento DC, porque D é o ponto médio do segmento BC. Então, nós temos o segmento AD, de tal forma que BD é congruente a CD, como eu já falei para vocês, ou seja, BD é igual a CD. Uma das consequências imediatas da aplicação da mediana é que criamos dois triângulos que possuem mesma área, uma vez que possuem mesma base, BD igual a CD, e mesma altura. Ou seja, o que ele está dizendo para a gente? Você tinha esse triângulo completo, e você traçou o segmento AD, que no caso é a mediana desse triângulo. Observe que você dividiu esse triângulo em dois outros triângulos. Esses triângulos irão possuir áreas idênticas, porque a base é idêntica, no caso a base BD é igual a DC, e a altura desse triângulo também será a mesma, ou seja, a altura do triângulo ABD é a mesma altura do triângulo ADC, ou seja, nós sabemos que a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2, e nós temos aí no caso dois triângulos com áreas iguais. Assim como as demais sevianas, a mediana também pode ser traçada em relação aos três lados do triângulo. Seu ponto notável, que é o ponto de encontro entre as três medianas, é muito conhecido entre os pontos notáveis, por sua usabilidade e também por uma consequência muito peculiar, que é o que nós chamamos de ponto de equilíbrio ou centro de massa do polígono triangular. Ou seja, ao traçar as três medianas de um triângulo, você irá criar o ponto notável, que nós iremos ver que é chamado de baricentro. E esse ponto é, na verdade, o ponto de equilíbrio desse triângulo. Mediatriz. Vejamos agora o que é a mediatriz.
A mediatriz é o último dos segmentos que iremos estudar no dia de hoje. Ela não é uma seviana. Lembre que eu falei para vocês que um dos segmentos que nós iríamos estudar, ele não era uma seviana. Por quê? O que caracteriza uma seviana? É um segmento de reta que parte de um vértice e toca o lado oposto a esse vértice. Só que a mediatriz, ela não parte de um vértice. Ela é um segmento traçado somente em relação ao lado, ou seja, ela não parte de um dos vértices desse triângulo. A mediatriz agrupa duas características de sevianas que já vimos na aula de hoje, a altura e a mediana. A mediatriz é o segmento de reta perpendicular ao lado em seu ponto médio, ou seja, observe a semelhança. Por que essa semelhança com a altura? Porque ela forma uma perpendicular com o lado. E por que essa semelhança com a mediana? Porque ela é traçada a partir do ponto médio do lado em relação ao vértice do triângulo. Por isso, essas duas características semelhantes. Assim como os demais, embora não seja uma seviana, a mediatriz também dá origem a um ponto notável do triângulo. Veja abaixo o processo de construção de uma mediatriz de um triângulo. Veja no slide a seguir. Nós temos aí esse triângulo em roxo. Nós iremos de vértices A, B e C. E nós iremos traçar agora a mediatriz em relação à base BC desse triângulo. Lembrando que você pode traçar em relação aos três lados do triângulo. Nesse momento, nós iremos traçar apenas uma mediatriz em relação à base BC. Então, você tem esse segmento em preto. Observe que a mediatriz, ela é um segmento de reta qualquer. Ela não parte do vértice oposto ao lado do qual nós traçamos a mediatriz, que no caso seria o vértice A. Então, você tem aí o ponto D, lembrando que esse ponto é o ponto médio do segmento BC e também de tal forma que esse ângulo, que esse segmento forma com o lado BC, é um ângulo de 90 graus. O segmento de reta traçado em relação ao lado BC divide esse lado em dois segmentos congruentes, de tal forma que BD é igual a CD. Como eu já falei, D é o ponto médio do segmento BC. Note ainda que o segmento é perpendicular ao lado BC, ou seja, forma um ângulo de 90 graus com esse lado. Assim como as demais sevianas, a mediatriz pode ser aplicada em relação aos três lados do triângulo. Todos os segmentos que nós mencionamos aqui, ele pode ser traçado em relação aos três lados do triângulo. Pontos notáveis. Bem, nós vimos o que são as sevianas, nós vimos aí no caso a altura, a mediana, a mediatriz e a bissetriz. Nós iremos ver agora o que são os pontos notáveis que são formados a partir do uso dessas sevianas. Os pontos notáveis de um triângulo são elementos importantes na estrutura de formação e de caracterização dessa forma geométrica. Além dos elementos mais comuns trabalhados em um triângulo, temos outros como a mediana, que nós já vimos, o baricentro, que nós veremos, bissetriz, incentro, ortocentro, mediatriz e o circuncentro. Uma ideia inicial que precisamos relembrar é o conceito de ponto médio. Lembrando que nós já vimos o que é um ponto médio. Nós já sabemos que o ponto médio, na verdade, é o ponto que divide um segmento de reta em dois segmentos congruentes. Baricentro. Vejamos o que é o baricentro. Na figura abaixo, marcamos o ponto D, que é o ponto médio do lado BC. Feito isso, traçamos uma reta desse ponto D até o vértice oposto, no caso o vértice A. Essa reta AD, destacada em vermelho, é dita mediana relativa ao vértice A, ou ao lado BC. Observe que aqui ele está determinando o processo de construção de uma mediana. Seguindo o mesmo princípio, encontramos os pontos médios dos outros lados do triângulo e traçamos a medida relativa a cada lado. As três medianas encontram-se em um único ponto, que é chamado de baricentro do triângulo. Ou seja, o que é o baricentro de um triângulo? É o ponto de encontro das três medianas do triângulo, ou seja, um ponto único, ou seja, esses três segmentos irão se tocar em um único ponto. Na figura abaixo, ele foi identificado pela letra G. Veja a representação abaixo. Nós temos aí
Criamos primeiramente o triângulo ABC. Nós temos aí o triângulo de vértices ABC. Depois nós traçamos a mediana relativa ao lado BC, ou seja, partindo do vértice A, esse segmento em azul. Depois até o ponto D. Depois nós traçamos a mediana relativa ao lado AC, partindo do vértice B até o ponto E. E por último nós traçamos a mediana relativa ao lado AB, partindo do vértice C até o ponto F. Note que criamos um ponto onde as três medianas se tocam. Esse ponto nós chamaremos de ponto G, que é o ponto que chamamos de baricentro do triângulo ABC. Observe que nós criamos aí um ponto único onde esses três segmentos se tocam, que é no caso o ponto G. Temos neste caso que AF é igual a FB, pois F é o ponto médio, BD é igual a DC, pois também é ponto médio, e CE é igual a EA, pois o E também é ponto médio. O baricentro é conhecido também como centro de gravidade do triângulo, ou seja, é possível equilibrar esse triângulo sobre uma haste tal que a ponta dessa haste esteja contida no ponto G ou no baricentro. Ou seja, você coloca esse triângulo, ou seja, essa placa triangular na horizontal e você pega essa haste. Ao colocar essa haste sobre esse ponto G, você consegue equilibrar essa placa triangular, ou seja, aquele ponto, que no caso é o ponto G, é o ponto de equilíbrio do triângulo. Incentro do triângulo. Vejamos o que é o incentro. Vamos agora traçar uma reta que divide ao meio um dos ângulos do triângulo. Lembrando que nós vimos o que é uma bissetriz, que é o segmento que divide um ângulo em duas partes congruentes. Por exemplo, o vértice A. Essa reta deve interceptar o lado em frente ao ângulo, nesse caso o lado BC, como veremos mais adiante. A reta vermelha representa a bissetriz relativa ao lado BC ou ao vértice A. Novamente, realizando esse procedimento em relação aos outros lados, observe que primeiramente ele descreveu o processo de construção de uma bissetriz e ele está afirmando agora que você deve efetuar esse processo para os outros dois lados desse triângulo. Vamos encontrar três bissetrizes que se interceptam em um único ponto, chamado de incentro, ou seja, o que ele está dizendo? Ao traçar as três bissetrizes de um triângulo, esses três segmentos irão também se tocar em um único ponto, assim como as medianas, criando o que nós chamamos de incentro, que na figura abaixo está representado pelo ponto I. Vejamos a construção mais adiante. O incentro é conhecido como o centro da circunferência inscrita ao triângulo, de tal forma que o ponto I coincide com o centro da circunferência. Ou seja, o que ele está dizendo? Ao determinar o incentro, que é o ponto onde as bissetrizes se encontram, é possível traçar uma circunferência interna a esse triângulo, de tal forma que o incentro, ou seja, o ponto de encontro das bissetrizes, é também o centro desse triângulo, de tal forma que ele fica inscrito perfeitamente dentro desse triângulo. Veja abaixo o processo de construção do incentro do triângulo ABC. Iremos primeiramente criar o triângulo ABC. Então nós temos aí o nosso triângulo em roxo, de vértices A, B e C. O que é que nós iremos fazer agora? Nós iremos traçar a bissetriz referente ao vértice A. Traçamos a bissetriz referente ao vértice A. Posteriormente, nós iremos agora traçar a bissetriz referente ao vértice B. Também traçamos a bissetriz referente ao vértice B. E por último, em relação ao vértice C. Observe que os três segmentos eles se tocaram em um ponto único, que é o ponto que nós chamamos de incentro. Marcaremos agora os pontos M e N e O pertencentes ao lado oposto de cada vértice, respectivamente. Então, nós temos aí O, M e N, que são os pontos onde a bissetriz tocou o lado oposto. Note que, ao traçarmos as bissetrizes, criamos o ponto I, que é o incentro ou centro da circunferência inscrita ao triângulo, que é o ponto I, ou seja, esse I representa o I de incentro. Lembrando que, como nós já falamos, esse ponto ele coincide perfeitamente com o centro da circunferência inscrita a esse triângulo. Ou seja, nós podemos dizer também que o encontro das bissetrizes é o centro da circunferência inscrita no triângulo.
ou seja, inscrita quer dizer dentro desse triângulo. Por fim, iremos construir a circunferência inscrita no triângulo, que tem como centro o ponto I. E nós iremos agora traçar essa circunferência de tal forma que eu quero que vocês observem que o ponto I ele irá coincidir perfeitamente com o centro da circunferência. Então, nós temos aí essa circunferência em azul. E o ponto I, ele coincide perfeitamente com o centro da circunferência desse triângulo. Note também que a circunferência ela está perfeitamente dentro desse triângulo, de tal forma que ela tangencia os três lados do triângulo. Bem interessante esse ponto notável do incentro. Veremos agora o que é o circuncentro. Observe o seguinte. Por fim, podemos marcar as mediatrizes de um triângulo da seguinte forma. Observe que ele está falando agora das mediatrizes. Selecionamos um dos lados, por exemplo, o lado AB, encontramos o seu ponto médio, ao qual identificamos pelo ponto P, e traçamos uma reta perpendicular ao lado AB. Esta é a primeira mediatriz. Ao encontrarmos as três mediatrizes, veremos que elas se interceptam em um único ponto, assim como as demais, no circuncentro, que na figura é representado pelo ponto E no terceiro triângulo. Então, o que é que ele está dizendo? O ponto de encontro das mediatrizes de um triângulo é o ponto que nós definimos como sendo o circuncentro. Nós veremos também que o circuncentro é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. Nós vimos anteriormente a circunferência inscrita, que é o incentro. Agora nós veremos a circunferência circunscrita a esse triângulo. Veja abaixo, o processo de construção de uma mediatriz. Primeiramente, iremos construir o triângulo ABC. Você tem aí o triângulo em roxo de vértices AB e C. Depois, nós iremos traçar os pontos médios referentes aos lados. Nós temos aí P, Q e R. E, por fim, nós iremos traçar, só uma correção, são mediatrizes referentes aos lados AB, BC e AC, respectivamente. Então, nós temos aí, ó, em relação ao lado BC, em relação ao lado AC e em relação ao lado AB. Observe que esses três segmentos, eles se tocaram em um único ponto, de tal forma que esses segmentos são perpendiculares aos lados. Note que ao traçarmos as três mediatrizes, criamos um ponto único de encontro das três, que é chamado de circuncentro ou centro da circunferência circunscrita ao triângulo. Ou seja, é possível traçar uma circunferência externa a esse triângulo, de tal forma que esse ponto que nós acabamos de criar, ele coincide com o centro da circunferência circunscrita a esse triângulo. Marcaremos agora o ponto T e traçaremos a circunferência circunscrita ao triângulo, de tal forma que o ponto T coincide com o centro da circunferência, como eu já falei para vocês. Então, nós temos aí o ponto T e nós temos agora a circunferência em vermelho que coincide perfeitamente cujo centro coincide perfeitamente com o ponto T. E observe que a circunferência ela também está perfeitamente circunscrita, ou seja, exterior ao triângulo, ou seja, de tal forma que os três vértices do triângulo estão contidos na circunferência. Conclusão. Em nossa aula de hoje, nós vimos o estudo das sevianas e suas características. Vimos que a seviana é um segmento de reta que liga um vértice de um triângulo ao seu lado oposto. As sevianas que estudamos em nossa aula de hoje foi a mediatriz, a bissetriz, a mediatriz e a altura, todas referentes ao triângulo. Vimos também que a mediatriz não é uma seviana, mas também cria um ponto notável no triângulo. Já os pontos notáveis de um triângulo são, na verdade, os pontos de encontro das sevianas que mencionamos anteriormente. Vimos o baricentro, que é o ponto de encontro das medianas, vimos o incentro, que é o ponto de encontro das bissetrizes, nós vimos o circuncentro, que é o ponto de encontro das mediatrizes. Ainda falta vermos o ortocentro, que vai ser, nesse caso, o ponto de encontro das alturas. Então,
Em nossa próxima aula, nós continuaremos nesse mesmo assunto, vendo a parte do ortocentro e faremos a aplicação dessas características para o triângulo isósceles. Até a nossa próxima aula. Então era isso que eu gostaria de trazer para vocês na aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Foco nos estudos, foco na aprendizagem e até a nossa próxima aula. Só mais uma. Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora, professora de Ciências do 8º ano, e na aula de hoje nós iremos corrigir a atividade sobre ar e temperatura, tempo e clima que os respectivos professores de vocês passaram. Então, eu vou pedir que vocês peguem suas atividades, tá bom? Peguem um lápis e uma borracha para corrigir a atividade direitinho, tá bom? Então, vamos lá corrigir a atividade. Perfeito, gente. E na primeira questão, o enunciado falava o seguinte: durante uma festa infantil, alguns balões que estavam pendurados próximo a uma lâmpada acesa estouraram. Proponham uma explicação para isso. Então vamos à nossa resposta. Pois bem, pessoal, a luz emitida pela lâmpada, nós vimos lá sobre tipos de energia, não é isso? Que a energia luminosa era um tipo de energia que podia propagar calor, tá? Então, o calor pode ser propagado pela energia luminosa. E a lâmpada, ela tem qual função? De energia luminosa, não é isso? A gente acende a lâmpada para iluminar os ambientes. Então, lá naquela iluminação propagada pelas lâmpadas, está sendo propagado também calor. E aí, vocês teriam que relacionar dois conceitos básicos. Esse aí, tá? De tipos de energia relacionada ao calor, e também lembrarem daquele conceito que nós falamos nas aulas passadas sobre que quando o ar ele entra em contato com uma temperatura alta, tá? O ar se expande, tá certo? Então, a luz da lâmpada proporcionou o aumento de temperatura, e aí com o aumento de temperatura, olha só, o volume, tá certo? Do ar contido nos balões aumentou. E aí esses balões que estavam aqui com ar aumentado, o ar aumentou até os balões estourarem, tá bom? Então tudo isso foi proporcionado aí pelo aumento de temperatura. O aumento de temperatura ocasionou a expansão do ar dentro dos balões, e aí esses balões estouraram. Por isso que não é recomendado colocar balões aí perto de lâmpadas, tá certo? E nem em ambientes em que tem uma propagação aí de alta temperatura, tá certo? Então, pessoal, para quem não conseguiu acertar essa questão, eu vou deixar essa resposta aí alguns minutinhos na tela, tá bom? Uns 2 minutinhos para vocês corrigirem direitinho, tá bom? Então, nos vemos daqui a alguns instantes.
pessoal, então voltamos. E na segunda questão, o enunciado falava o seguinte: como mostra na foto abaixo, a parte inferior de um balão de ar quente tripulado é aberta. Mesmo assim, o ar quente que está dentro não tende a sair e o ar frio externo não tende a entrar. Por quê? Então vocês teriam que explicar por que o ar quente dentro desse balão de ar tripulado, tá? Não sai e o ar frio não entra, tá bom? Então vamos à nossa resposta. Pois bem, pessoal, e a abertura do balão, ela fica na parte inferior, tá? Então, nessa parte inferior do balão, nessa parte aqui, que tá mostrando aí na setinha amarela para vocês, tá? Tem uma saída, tá bom? E aí, nessa abertura, tem um maçarico gigante, tá? Que lá tem fogo. Então, é o fogo que aquece o ar. E aí, quando o ar é aquecido, ele faz o quê? Se expande, não é isso? Então, quando o ar se expande, o balão aumenta aí o volume daquele ar e aí o balão consegue subir, porque o ar quente sobe. Lembram disso? Então, o ar quente interno não sai exatamente por isso, porque o ar quente ele tende a, olha só, subir, tá certo? Porque o ar quente significa que o ar está expandido, então ele sobe. E por que o ar frio não entra, professora? Para esfriar aquele ar quente que está dentro do balão. Porque lembram que eu falei para vocês que lá em convecção térmica, o ar frio tende a o quê? Descer, não é isso? Então, se porventura esse balão aqui tiver em um ambiente da atmosfera, né? Porque ele sobe, então vai lá para o céu. E aí, se tiver um ar frio lá, esse ar frio ele não vai entrar, porque o ar frio tende a descer e o ar quente tende a subir, tá bom? Então, há um desencontro aí dessas massas de ar, não é isso? Desse ar quente e desse ar frio, e é por isso que o ar quente não sai e nem o ar frio entra, tá certo? Então, para quem não conseguiu acertar essa pergunta, tá certo? Eu vou deixar essa resposta aí, uns 2 minutinhos de novo na tela, tá bom? Para vocês corrigirem direitinho, tá certo? Então, nos vemos daqui a alguns instantes. Perfeito, pessoal, então voltamos. E a terceira questão falava o seguinte: o que é vento? Como se origina? Então vamos à nossa resposta. Bom,
E na aula passada, nós falamos aí qual que é o conceito de vento, não é isso, pessoal? Que o vento nada mais é que o ar em movimento, tá? O ar em movimento, no caso, em relação à superfície terrestre, tá bom? E aí, como é que o vento se forma, gente? Então, eu falei para vocês que a atmosfera da Terra, ela era aquecida por um mecanismo seguinte. O Sol, não é isso? Emitia os raios solares que acabavam penetrando na atmosfera e aí chegavam ao solo. Parte desses raios, eles eram refletidos, tá bom? Então, eles batem aqui no solo e são refletidos, tá bom? E aí, esse movimento aí de reflexo dos raios solares acaba ocasionando o aquecimento de partes da atmosfera, tá certo? Então, quando eu aqueço o ar que está na atmosfera, né? Isso porque a atmosfera está cheio de gases, está cheio de ar. Quando eu aqueço aqueles gases em um determinado local da atmosfera, o que vai acontecer? O ar aquecido, ele tende a fazer o quê? O ar tende a subir, não é isso? Então, se tem algum determinado ar aqui nessa parte da atmosfera e foi aquecido, esse ar vai subir. E aí, o ar frio, tá? Que está em outras partes, tende a descer, tá? Então, o ar frio que está em outras regiões, olha só, acompanha a setinha azul, eles descem, tá bom, pessoal? Então, esse movimento de ar frio descendo, ar quente subindo, ocasiona um vento, tá bom? Então, esse movimento aí do ar subindo, ar quente, e o ar frio descendo, ocasiona um vento porque vai dar uma diferença aí de ar, tá bom? Então, o vento que a gente sente, tá bom? Aquela brisa, ou ventania, enfim, que a gente sente, nada mais é que esse movimento aí de ar, tá certo? O ar quente subindo e o ar frio descendo, tá certo, pessoal? Então, para quem não conseguiu acertar essa pergunta, tá? Vou deixar essa resposta aí de novo na tela, uns 2 minutinhos, para vocês corrigirem a atividade direitinho, tá bom? Então, nos vemos daqui a alguns instantes.
Então, voltamos. E a quarta questão, o enunciado falava o seguinte: qual é a utilidade de um catavento e de uma biruta? Então, vamos à nossa resposta. Bom, pessoal, tanto o catavento quanto a biruta são equipamentos que permitem determinar a direção do vento, tá? Então, esses equipamentos, eles vão aí permitir a determinação dessa direção, se o vento está para o norte, para o sul, para o oeste, para o leste, etc, tá bom? Então, esses dois equipamentos são bastante utilizados, tá? Em locais como, por exemplo, aeroportos, tá bom? Que é necessário saber a direção do vento. Além disso, em estações, tá? Em estações meteorológicas, tá bom? Então, nessas estações também é necessário aí a determinação da direção do vento, tá bom? Então, esses equipamentos, tanto o catavento quanto a biruta, permitem aí essa determinação da direção do vento, tá bom? Direção, não esqueçam, é diferente do anemômetro, que o anemômetro vai permitir a velocidade, esse determina a direção, tá certo? Então eu vou deixar essa resposta um minutinho na tela, bem rapidinho, já que ela é bem pequenininha, tá bom? Para vocês corrigirem direitinho, quem não conseguiu acertar, tá certo? Então nos vemos daqui a alguns instantes. Perfeito, pessoal, então voltamos. E a quinta questão, olha só, estava perguntando aí para que serve um anemômetro, não é isso? Eu já até disse a resposta para vocês, que o anemômetro, que é esse equipamento que está sendo mostrado aqui nessa figura, serve para medir a velocidade do vento, tá? E essa velocidade do vento, lembrem que ela é medida em quilômetros por hora, tá bom? Então, o anemômetro, ele vai medir essa velocidade. Quando que o vento está menos intenso, até ele tá mais intenso, e aí são os anemômetros que vão medir, por exemplo, a escala de vento de quando ocorre aqueles fenômenos, como por exemplo os ciclones, os tufões, tá? Que a velocidade do vento chega aí até 300 km por hora, não é isso? No caso dos tufões e dos furacões, tá bom? Então são os anemômetros que vão permitir aí essa medida de velocidade do vento. No caso, o vento vai ser medido em quilômetros por hora, tá bom? Então eu vou deixar essa resposta aí rapidinho na tela, um minutinho também, para quem não conseguiu acertar essa pergunta, tá bom? Corrigir direitinho, tá certo? Então nos vemos daqui a alguns instantes.
Perfeito, pessoal, então voltamos. E a sexta questão falava o seguinte: um boletim meteorológico informa a previsão do tempo ou do clima. E um boletim meteorológico, pessoal, vai informar a previsão do tempo. Lembram disso? Então, nas aulas passadas, nós trabalhamos muito bem essa questão de tempo e clima. E eu falei para vocês que tempo era totalmente diferente de clima, não é isso? Porque o tempo são as condições da atmosfera, tá? Naquele determinado dia, tá bom? Então, um boletim meteorológico vai medir aí as condições, tá? Através de vários equipamentos, as condições da atmosfera naquele determinado dia, tá bom? Então, é por isso que é possível prever aí onde que vai chover, onde que o dia vai ser, onde que o local, né? Isso vai ser ensolarado e assim sucessivamente, tá bom? Então, vai medir as condições atmosféricas naquele dia, naquele determinado dia. Diferentemente do clima, que são os conjuntos aí de tempos determinados de condições atmosféricas, tá bom? Então, são as condições atmosféricas durante um longo período de tempo. Então, a partir disso, é possível saber o clima. E aí, eu até falei para vocês que o clima vai depender do tempo, tá bom? Então, uma região que chove mais, que a umidade é maior, uma região que recebe mais massas de ar frio, consequentemente, o clima dessa região vai ser um clima frio, não é isso? Diferentemente de regiões onde não costuma chover, a intensidade dos raios solares é muito alta, a umidade é baixa, então essas regiões vão ser mais quentes e mais secas, tá bom? Então o clima dessas regiões vai ser mais quente e mais seco, tá certo? Então o boletim meteorológico vai medir a previsão do tempo, tá? E não do clima, tá certo? Então eu vou deixar essa resposta aí um minutinho na tela, tá bom? Para quem não conseguiu acertar, corrigir direitinho, tá certo? Então nos vemos daqui a alguns instantes. Perfeito, pessoal, então voltamos. E a nossa sétima e última questão falava o seguinte: diga se você concorda com o que a apresentadora do telejornal disse e justifique sua opinião. Então, a apresentadora do telejornal estava mostrando aí algo, e aí ela falou o seguinte: e agora a previsão do clima para amanhã, tá? E aí vocês teriam que elaborar aí se vocês concordam com essa frase que ela disse ou não e justificar isso, tá bom? Então vamos à nossa resposta. Então, essa resposta tinha até um link com a pergunta anterior, não é isso? Então eu já até respondi aí essa questão. Que eu falei para vocês, lembrem, que um boletim meteorológico vai prever a previsão do tempo, tá bom? Porque tempo, não esqueçam, são as condições atmosféricas naquele determinado dia, tá? Então, tal que ele não fala a previsão do tempo para o mês, sei lá, para o ano de 2050. Não fala isso, né? Isso fala, mede a previsão do tempo para aquele determinado dia ou para aquele determinado mês. É uma previsão que é feita também para o mês inteiro, tá certo? Como que estarão as condições atmosféricas, tá bom? Mas é errado falar previsão do clima, porque clima são os conjuntos de previsões, tá? Então são como
que estão as condições atmosféricas daquele local em determinados longos anos, tá bom? Então o clima vai ser determinado aí pelo tempo de uma região, sim, pela umidade, tá? Pelas massas de ar, pela pressão atmosférica e pelas correntes marítimas, por um determinados fatores que eu até já falei para vocês. Não foi isso, pessoal? Então, o que ela falou está errado, tá bom? Então a justificativa é exatamente essa, tá? Que um boletim meteorológico apresenta a previsão do tempo e não do clima. Então a frase, portanto, está incorreta, tá certo? Então, para quem não conseguiu acertar essa pergunta, eu vou deixar a resposta aí uns 2 minutinhos na tela para vocês corrigirem direitinho, tá bom? Então nos vemos daqui a alguns instantes. Perfeito, pessoal, então voltamos. E essa foi a nossa aula de hoje, tá certo? Nós corrigimos a atividade aí sobre ar e temperatura, ventos e também tempo e clima, tá certo? Eu espero que vocês tenham acertado todas as questões e quem não acertou, eu espero que tenham corrigido, tá certo? Então foi isso, gente. Um forte abraço para todos, um grande beijo e até a próxima aula.